Conversando, a gente se entende. Onze horas mais 31 minutos, 11h31, e a partir de agora o nosso bate-papo, a nossa conversa. Hoje é quarta-feira, dia 3, com o Dr. Fábio Araújo de Sá, que já está por aqui para a nossa conversa desta quarta-feira. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo, bom dia, ouvintes. Graças a Deus, mais um programa. Lembrando a vocês que nós estamos também no nosso podcast Cuidando da Saúde, que agora também está no Spotify, no YouTube e no drfabiosá.com.br. E quero pedir licença, meu amigo, e já dar um recadinho aqui, que Sim. O telefone do CADIT, o 3331-6033, não está mais disponível. As operadoras estavam dando muito problema. Tinha dia funcionava, tinha dia que não. Então agora nós estamos somente no WhatsApp. Então você vai lá direitinho, você vai ver que o 3331-6033 não está mais disponível. E vamos para mais um programa. Quero agradecer a todos, mandar um grande abraço à dona Anitta, minha mamãe lá em Caputira, que está lá com o Flavinho agora já preparando aquele almoço, já almoçando, né? E em nome deles cumprimento toda a família e todos os ouvintes. Muito bem, e eu quero mandar um abraço também, doutor, para Norberta. Ela está ligada, está acompanhando a programação na comunidade de Santa Catarina. Sabe onde é? Dom Correia? Dom Correia. Eu já trabalhei em Dom Correia, Sacramento, São Pedro, né? Grande abraço a todos. E vamos então para o nosso bate-papo com o doutor Fábio. Doutor, no último programa nós falamos sobre um assunto importante, direcionado também para as mulheres, né? Principalmente aí para as mulheres, que foi aí a osteoporose. Sim. E hoje nós temos um assunto também, né? Um assunto muito importante, que interessa também a elas, que é a menopausa, doutor. Vamos falar deste assunto. Sim. Que é um assunto que tem muito o que falar, né, doutor? Muito importante, né? Na vida das mulheres, principalmente, né? É verdade. Então, doutor, o que é realmente o que vem a ser aí a menopausa? Olha, esse assunto, juntamente com a osteoporose, realmente é um assunto muito importante. E a menopausa, ela corresponde ao último ciclo menstrual, ou seja, à última menstruação. Ocorre geralmente entre 45 e 55 anos. Agora, tem casos que pode ocorrer por volta dos 40 anos. Aí é chamado de menopausa prematura ou precoce. E a coisa muito interessante que muitas pessoas perguntam, mas aquelas mulheres que tiveram menopausa precoce, 40 anos, quase certamente as filhas delas também terão. Elas têm 6 a 12 vezes mais chance também de ter uma menopausa precoce. Então isso seria hereditário? É isso aí, é exatamente isso. É uma coisa muito interessante, não é fechado assim no sistema genético, mas quase todas, assim, quando você, vocês estão me ouvindo, se a mãe teve a menopausa precoce aos 40 anos, você tem 6 a 12 vezes mais chance de já ter também essa menopausa mais precoce. E o termo, muitas vezes, a menopausa, sabe, às vezes ela é utilizada indevidamente para designar um outro termo chamado climatério, que é aquela fase de transição do período reprodutivo ou fértil para não reprodutivo. É o que marca o fim da vida reprodutiva, digamos assim. Então, muitas vezes a mulher fala assim, eu estou entrando em menopausa. Não, você está em climatério. Quando você falar menopausa, é porque acabou, foi a última menstruação, tá? Então eu fiz a menopausa. Então, porque às vezes a mulher acha que menopausa é uma fase de transição. A fase de transição chama-se climatério. Menopausa é a última menstruação. E a mulher não tem como fugir disso, né, doutor? É a natureza, é a natureza, né? É natural da mulher. Deus faz a coisa muito perfeita, né? A menininha lá com os hormônios, ela de menininha, ela vira a mulher, menstrua, entra na fase reprodutiva, aí a natureza, né, dá essa graça, esse dom maravilhoso que a mulher tem, né, de conceber. Sim. Né, é uma coisa assim fantástica, abençoada, e logo depois também a natureza vem e fala, pronto, agora já, né, é tudo muito, a natureza é muito perfeita, Deus é muito grande, né, muito sábio. Muito bem. E seguindo então o nosso bate-papo, a nossa conversa, doutor, mais uma pergunta.
E quando que acontece mesmo aí a menopausa? Pois é, isso que é interessante, porque nós falamos aqui de 40 anos, mas varia muito. O organismo, não há o organismo humano, ele é muito individual, né? Então varia muito fatores. Geralmente pode acontecer em anos diferentes para cada mulher. Sim. A média é aquilo que eu falei, de 45 a 55, variando de novo de acordo com o organismo. Quando é muito antes, precoce. Agora, é interessante que muitas mulheres falam assim: ah, mas eu já fiz 55 e ele não parou ainda? Não tem problema. A única coisa que você tem que saber é o seguinte: você realmente está tendo menstruação ou é um sangramento diferente? Se for um sangramento diferente, tem que procurar saber. Inclusive, são novos temas que a gente vai discutir aqui sobre mioma, né? Tumor de ovário. Então são doenças que a mulher tem que fazer esse controle, tá? Mas isso aí que eu sempre brinco, a mulher é bem mais esperta que nós homens. Os homens ficam correndo de médico, às vezes não faz, a mulher sempre está fazendo preventivo, mas é isso aí, a média é de 45 a 55. 11h36, estamos conversando com o Dr. Fábio. Você pode mandar aí, você mulher que quer tirar algumas dúvidas aí, tá com dúvida aí na sua, né, na sua menopausa, porque tem muitos sintomas, né? Depois você vai falar então dos sintomas também. Então ela pode tirar suas dúvidas. 33 31 56 41. Pode mandar uma mensagem para nós aqui que nós vamos atender você, tá bom? E responder a sua pergunta, com certeza. E é o que você fala sempre: se caso a gente viu que o tema ficou muito extenso, a gente termina num próximo. Nós não temos correria aqui. A gente quer fazer esse bate-papo claro, tranquilo, para que vocês, ouvintes, tire as dúvidas e a gente possa fazer esse bate-papo tranquilo. Com certeza, o nosso objetivo aqui é esclarecer, né? Você ouvinte, você que está acompanhando, tem uma dúvida, então nosso objetivo aqui é só esclarecer. É isso aí. Doutor, seguindo então com mais uma pergunta: o que a menopausa então causa no corpo aí da pessoa, né, da mulher? O que acontece, né, com o corpo da mulher aí na menopausa, doutor? Bom, muito interessante, porque a gente sabe que tem mulheres aí que estão nos ouvindo aí, que estão nos seus 40 anos, 40 e poucos, opa, já estou sentindo aquele calor, o que que vai acontecer, né? Então vamos entender como que a menopausa então acontece. Olha bem, a mulher quando nasce, ela já tem um estoque de óvulos determinado geneticamente. Então ela já tem aqueles óvulos aí, são os gametas femininos que dão origem ao feto, quando se junta com o espermatozoide. Ok. Esses óvulos são descartados a cada ciclo menstrual, quando não ocorre fecundação, ou seja, não tem gravidez, esse óvulo, ele é descartado. Assim, à medida que as menstruações forem acontecendo, esse estoque vai diminuindo. Por isso que muitas vezes as mulheres realmente preocupam: mas eu vou engravidar mais cedo, porque vai estar chegando aos 40. Realmente, porque você já está ficando com menor estoque de óvulos, e além das complicações. Mas não é só isso. Essa transição também faz com que o corpo da mulher passe por mudanças. E normalmente essas mudanças são associadas às alterações dos hormônios. Por exemplo, a diminuição do hormônio chamado estrógeno e da progesterona, o que vai provocar diversos sintomas. Então é isso que tem que entender. Então vai diminuindo também o número de óvulos que possibilitam a gravidez, e também esses dois hormônios principais que nós estamos falando são os estrógenos e a progesterona. O estrógeno principalmente é aquele que na fase inicial, que a menina deixa de ser menina e vira mocinha, começa a ter a cintura, os seios, todos os caracteres. Esses hormônios também vão diminuindo lá no início do climatério e, né, diminuindo pós-menopausa. Vai chegando o período, aí vai diminuindo, aí entra na menopausa. Exatamente. Muito bem. 11h39, você acompanha aqui pela Rádio Fonte Vida o nosso bate-papo, a nossa conversa com o Dr. Fábio. E nós estamos falando sobre menopausa. Alô, você aí que está chegando, né, nesse período, né, doutor? É isso aí. Então a gente está aqui para orientar, para levar você conhecimento sobre os sintomas. Agora vamos falar então, né, doutor, sobre os sintomas, né? Quais são os sintomas da menopausa e como a mulher sabe, né, nesse período aí que está entrando, né, na fase aí da menopausa, doutor. Pois é, agora que nós já sabemos como é que funciona, que acabamos de dizer, nós vamos conhecer então primeiro os sintomas físicos que estão associados a isso. Então tá, a principal coisa é o quê? A ausência da menstruação. É o principal sintoma desse momento.
A ausência de menstruação mostrou. Antes da menopausa, a mulher passa por períodos, né? Que ela pode até ficar vários meses sem menstruar. Por isso que acontece assim. A mulher, acho que eu entrei na menopausa, que já tem uns 3 meses que não vem. Aí passa 4, 5, voltou. Então você não entrou na menopausa, não. Você está no climatério. Quando realmente, né? Geralmente a mulher faz o seguinte: 12 meses consecutivos, 1 ano direto, raramente vai ter outra menstruação. De novo, cada caso é um caso, né? Então, a pessoa, às vezes, já ficou 1 mês, 2 meses, tá nessa idade, entrei na menopausa. Não, calma, vamos aguardar a natureza. Então, geralmente, deu 12 meses sem menstruar, realmente. Uma outra... É só após um ano que pode se confirmar, doutor? Às vezes não, porque imagina, né? Só, vamos supor que essa mulher ficou 3 anos. Sim. E depois não veio mais, quer dizer, em 3 anos ela ficou. Em 3 meses, quer dizer, ela ficou. Sim. Mas eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes a mulher fica 2, 3 meses, ela já dá o grito. Entrei na menopausa. Passa 1 mês, no 4º mês ela vem, ela fica desesperada. Ué, o que tá acontecendo comigo? Eu entrei na menopausa. Eu falei, não, você não entrou. Você estava no climatério, está no climatério. E uma outra coisa que deixa as mulheres muito aborrecidas é as ondas de calor, os famosos fogachos. Esse é o segundo sintoma mais provável e famoso de todos. As temidas sensações de calor intenso. Pode estar no dia frio, rapaz, que a mulher começa aquele abafamento. Às vezes você está na igreja no inverno, você vê a mulher com o leque abanando, você olha lá, aquela ali está na menopausa. Pode ter certeza que já dá para saber o sintoma, né? Isso. E muitas vezes eles são, além desse sensação de calor, fogacho, tem também um suor, uma sudorese excessiva. Isso, então, é muito comum. Então, a mulher parou a menstruação, ou mesmo antes, começou essas ondas de calor, essa sudorese excessiva é característica física. Cansaço. Também a mulher, às vezes, fala assim, engraçado, eu entrei na menopausa, eu tô num cansaço doido, eu tô muito fadigada, acho que até tá tendo outra doença. Óbvio, vamos investigar, porque pode sim. Pode sim, né? Quem disse que durante a menopausa não aparece doença? Mas esse cansaço também é. Outra coisa muito séria, a gente está sempre falando aqui num programa, quando a gente vai mexer nesse assunto, é um assunto que muitas vezes tem tabu, e a gente está falando sempre com muita ciência, com muito carinho, com muito respeito, né? Então, olha bem, as senhoras que estão nos ouvindo, a gente tem que parar de ficar, às vezes, com vergonha de tocar em certos assuntos. Há mais anos, sim, a gente sabia que isso era tabu. Hoje não há necessidade para isso. Não há necessidade, as pessoas às vezes ficam doentes por causa de vergonha. Não. Então, por exemplo, alterações vaginais, essas alterações que muitas vezes faz a vaginose que a gente fala, a mulher às vezes fica muito com a região genital muito ressecada. Sim. Aí ela vai ter dores durante relações sexuais e isso faz o quê? Muitas vezes ela se afasta da vida sexual dela, e às vezes atrapalha uma relação que veio anos e anos boa, tá bem, e por falta de esclarecimento, muitas vezes o marido acha que não, ela não tá mais gostando de mim, e isso às vezes de nada, era um sintoma físico, ela fica sem graça de falar. Sim. Então vocês que estão me ouvindo, procure o médico, essas alterações são normais, existem hoje géis, né, pra gente aplicar localmente, existe, não vamos falar daqui a pouquinho, mas eu tô dizendo é isso, não deixa. Esses suores noturnos também é uma característica. Incontinência urinária, de novo, muitas vezes as mulheres, por esse hormônio, começam a ficar com eles, falam assim, urina solta. Aí ela para de ir na igreja, ela para de ir numa festa. Por quê? Porque eu tenho vergonha, às vezes tem que usar um forrinho. Gente, lógico, a idade mais avançada é normal que aconteça isso. Muitas vezes, dá mais agora, né? Hoje mudou, mas às vezes as senhoras aí tinham 5, 6, 8, 10 partos naturais em casa. Sim. Então nunca fizeram períneo, então é normal que a bexiga fique baixa e há realmente essa urina solta. Mas mulheres novas, imagina uma mulher com 40 anos, entrou na menopausa com 42 e ela começou a ter essa urina solta, essa incontinência urinária. Ela acaba a qualidade de vida dela. Ela deixa de ir numa festa, deixa de ir numa igreja, fica limitada, achando que tem bobagem. Tem jeito, é só abordar. Então, muitas vezes é isso. A pele também, às vezes, fica muito seca. Então, tem que usar hidratante, tem que olhar. Uma coisa que deixa a mulher apavorada. 2 coisas. É a queda capilar e ganho de peso.
Eu brinco que se você chegar perto de uma mulher e falar assim, olha, se você não tomar essa injeção debaixo da unha, mentira, ninguém vai dar injeção debaixo da unha não, mas de brincadeira. Se você falar assim, ó, se você não tomar injeção debaixo da unha, você vai ficar careca e gorda. Minha filha, a mulher toma qualquer coisa na hora. Mas eu tô brincando por quê? Porque a queda capilar e o ganho de peso, que realmente é o terror para as mulheres, também pode acontecer na menopausa. Então, mais um motivo de você procurar um médico, procurar nutricionista, você fazer exercícios físicos. Se o cabelo tá caindo, vamos procurar saber se além desse queda hormonal não tá tendo um problema tiroidiano. Tá vendo? O que eu tô dizendo é o seguinte, que senão a mulher já fica naquela fase assim, ó, parei de menstruar, já não tem mais filho. Muitas acham que deixou de ser feminina. Cabelo começa a cair, começa a aumentar de peso. Ela falou, pronto, acabou minha vida. Agora acabou meu casamento. Eu tô... Vai pro desespero, né? E não precisa, né, doutor? Tô gorda, careca, vou ficar o quê? Desesperar à toa, gente. A gente tá levando isso no bom humor porque não é uma doença. A gente tá falando de natureza e tem como abordar, mas não tinha tempo isso, né? Então, outros sintomas físicos, como dores no corpo, às vezes a boca fica seca e a perda da massa muscular. Essa sim é um sintoma físico que a gente precisa falar muito. Olha só, a mulher, eu tô falando quando ela perde peso, olha bem, eu falei assim, mas você falou que ela aumenta de peso e agora tá perdendo massa muscular? Não, são duas coisas diferentes. Massa gorda e massa magra. Então muitas vezes a mulher começa a aumentar de peso, mas a musculatura começa a diminuir. Aí ela fica, é pior ainda, porque ela fica mais pesada e sem força. Então ela pode ter quedas. Sem falar que a queda de hormônio fica frágil. Fica frágil e pode promover, entre outras coisas, o que nós falamos no último programa, osteoporose. Sim. Então imagina só, aquele tombo que ela podia levantar e sair lá, como diz outro, de uma boa, ela cai, mas só tem massa gorda, não tem musculatura para travar, para segurar. Aí há uma perda. Então essa massa magra tem que ser hoje cuidada, para evitar um tema que nós vamos falar breve, que é a sarcopenia. Então, gente, esses sintomas que nós estamos falando são sintomas físicos. Então, você que está sentindo isso, ninguém está falando que isso aí é somente a osteoporose, a menopausa. Mas o que nós temos que ver? Cada sintoma dele. Por isso que é importante que a mulher, mais do que nunca nessa fase, procure o seu médico, faça os exames e tire todas essas dúvidas que nós estamos falando. Muito bem, estamos conversando então com o Dr. Fábio Araújo de Sá e está chegando algumas perguntinhas aqui, doutor. A gente fala agora ou fala depois? Fique à vontade. Então vamos lá. Se eu atender então aqui, olha, tem até humana aí, hein? Daqui a pouco a gente vai atender essa humana aí. Coisa boa. Se eu atender aqui, a Viviane Ribeiro está fazendo a seguinte pergunta. Quando entra na menopausa, o que deve fazer? O que a mulher deve fazer, doutor? Como? Repete. Quando a mulher entra na menopausa, o que ela deve fazer? Ela está fazendo essa seguinte pergunta. Tá, quando ela entrou na menopausa. Exatamente. Pois é, a primeira coisa que ela tem que fazer é não entrar em desespero. Manter a autoestima mesmo, Sim. tranquila. Ver que isso não é doença, é da natureza, não é verdade? Sim. Então, e fazer o quê? Se já tem o hábito de fazer exames periódicos, que bom. Se não tem, tá aí uma boa chance. Aproveita a menopausa para você fazer todos os seus exames, de ver como é que está a saúde dos ossos, como é que estão a saúde do coração, como é que tá, porque a mulher na menopausa ela tem mais chances de ter inclusive um AVC, até um infarto, porque o hormônio deixa de produzir. Olha só, parece brincadeira, mas a natureza deve pensar assim, né? Ah, não, agora você não vai mais engravidar, então agora você pode esquecer um pouco dela. Não pode esquecer não, tem que continuar, é isso que tem que fazer. Muito bem. É só seguir as orientações, né, doutor? Exatamente. Manter-se orientado aí, né? Exatamente. Nesse caso, procura um médico, um especialista, que seja, né? Maravilha, né? isso Para que ela possa, né? Viver melhor aí nessa fase, né, da vida, né, doutor? Com certeza. Aqui, deixa eu atender aqui. Lá de Caputira, a Letícia de Caputira. Sim. Ela está perguntando assim, a minha mãe tem 58 anos e ainda menstrua. É normal, doutor? Ô Letícia, um abraço pra você, querida. Força aí com essa turma. Ô Letícia, o negócio é o seguinte, é normal, é porque eu falei 45 a 55, mas pode ter mais. Agora olha que coisa interessante. Pode se estender, né, a idade. Quando eu falei que aquela mulher que tem menopausa precoce, 40 anos, também a filha tem chance de ter menopausa precoce, isso também vale pro caso aí. O que eu não posso afirmar, mas tudo indica que você também vai ter menstruação durante muitos anos, e não, ou melhor, a
chance de você ter uma menopausa precoce é muito mais difícil, visto que sua mãe tem a menstruação normal. Então isso aí é saúde. A natureza dela é assim, não tem que fazer nada, não tem que tomar remédio para cortar nada, é só mesmo ter certeza que é o processo menstrual normal. E ela corre o risco de engravidar, doutor? Não, geralmente né? não. Geralmente não, porque aí você já tem também todo um outro mecanismo. Sim. Mas, né? geralmente, né? Lógico, a gente sabe que tem casos que a pessoa, não nessa idade, mas as pessoas podem sim, enquanto estiver menstruando, tem que tomar certos cuidados, porque é sinal que você ainda pode ter óvulos adjacentes aí. Né? Muito bem, muito bem. A outra pergunta é do Flávio. Flávio, meu mano. Fala, olha só o que ele tá perguntando aqui, ó. Ele tá perguntando, você pode falar um pouco sobre a menopausa no homem? Existe menopausa no homem? A chamada andropausa, né, doutor? Tá vendo aí? Tá vendo? Ainda bem que ele tá bem novinho, vai demorar muito, Deixa ele, vai demorar, chega lá. Ô, meu querido, um beijão. Mas isso é uma coisa muito interessante, que inclusive, meu querido mano, esse termo andropausa, ele teoricamente, ele nem existe. Mesmo? E as pessoas falam, né, Falam muito, a gente vê muito isso aí, ó. O termo para nós homens é DAEM. D-A-E-M. O que é DAEM? Distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. O que eu tô querendo dizer? Todo homem, a partir de 40 anos, ele vai começar a perder testosterona, ok? Perde uma média de 1% em cada ano. E esses hormônios realmente, mais baixo, pode alterar a libido, pode diminuir massa muscular, tudo isso. Mas diferente da mulher, que a gente fala o quê? Olha bem, tem o climatério, aí na hora que falhou, acabou, uma vez só, pronto, acabou. Menopausa. Sim. O homem não tem isso. O homem não tem esse período marcado para falar que esse é uma andropausa. Primeiro porque não tem assim, é falar, se o hormônio caiu de uma vez, ele parou o quê? Não parou nada, não é verdade? Sim. E é tanto que você pode ver de novo a natureza, quando você falou da gravidez, muitas vezes é difícil você falar assim, é uma mulher com 60 anos, 65, engravidou em métodos naturais. É muito difícil. Não é normal. Mas é muito fácil você ver um homem de 70, 75, talvez até mais, ter filhos, sim. Entendeu? Então, pra você ver, então o termo andropausa, ele não é reconhecido pela sociedade, nem urologistas, etc e tal. O termo é DAEM, distúrbio androgênico e envelhecimento masculino, que é até uma boa pra gente também falar sobre isso, porque tem pessoas usando testosterona à toa. A gente também vai abordar aí o câncer de próstata, que é um outro problema que acontece. O que a gente tem que pensar é isso, é levar uma vida saudável, mas a andropausa mesmo não existe, não. Muito bem, tá esclarecido, né, doutor? Tá esclarecido, acredito que sim. Acredito que sim. 11 horas mais 52 minutos, 11h52, e nós seguimos com o nosso bate-papo, e agradecendo também ao meu amigo Benoni da Paixão. Alô, Benoni, um grande abraço, obrigado pelo carinho, tá sempre ligado com a gente, agradecendo aí a Viviane Ribeiro também, que tá acompanhando, né, e o Flávio, e também a Letícia, obrigado a vocês aí pela participação. Queridos. Vamos lá então, para mais uma pergunta, doutor. Sim. Olha, então esses são os sintomas físicos, né? Certo? Que nós já falamos aí sobre os sintomas, né, doutor? Sim. E agora, também existem sintomas psicológicos e emocionais, doutor? E quais seriam esses sintomas? Causa também, doutor? A menopausa causa tudo isso aí também, né? Psicológico e emocional? Demais. Então, o físico, perda de cabelo, aumento de peso, sim, ok. Sim. Mas na hora que você vai ver os sintomas psicológicos, gente, a pessoa às vezes apresenta dificuldade para dormir, um cansaço mental, a redução da libido, que já falei, déficit de memória, esquecimento, problemas de concentração, ansiedade, mudanças de humor. Então, tá vendo? Então, isso tudo pode acontecer. Doutor, mas você tá falando... Por isso que muitas pessoas que na menopausa começam a ficar com problema de memória e acham que tá entrando em Alzheimer. Tá vendo? Mas é um déficit cognitivo. Tá vendo? E muitas vezes tá em ansiedade e começa a usar remédio à toa, sem tratar a causa. Então, em vez de você tratar a sua ansiedade, eu tô muito ansiosa, vai no médico e ele mete um remédio para ansiedade. Não. Tá em menopausa? Vamos ver se tá tomando, se precisa de uma reposição hormonal. Às vezes a gente tratando a base, esses fatores emocionais melhoram. Sim. E atenção, senhores, nós homens, às vezes a mulher tá aí mudando de humor. Nossa, minha mulher ultimamente não tá impossível. Tá nervosa, tá chateada. Tem dia que tá alegre, mas de uma hora pra outra muda de humor e fica mal-humorado, não sei o que aconteceu. Não aconteceu não, meu querido. É hormônio, são os hormônios, é a menopausa. É a fase da vida, são né? São fatores. Então você Exatamente. também, nós também temos que olhar isso com carinho, porque às vezes a gente, né, de uma forma arredia, acha que tem um problema social e não é social, né?
E às vezes fica lá culpando a mulher, mas na verdade é uma fase, né, que ela tá passando, né? Exatamente. Então isso é muito importante, mais do que nunca, é essas horas que tem que ter, vamos dizer, tem que ter apoio, né? Tem que estar fechado com a mulher. Uhum. E nesse caso, doutor, todas as mulheres, elas vão apresentar esses sintomas ou isso varia, né, de mulher para mulher, podemos dizer assim? Pois é, a resposta é não. Sorte de algumas mulheres e de alguns maridos, namorados, etc e tal, né? Porque imagina se todos apresentassem, alguns são premiados. Brincadeira à parte, mas a menopausa, assim como a menstruação e todos esses outros momentos da vida que nós falamos das mulheres, é muito particular. Cada uma pode apresentar sintomas diversos. Então, por exemplo, tudo que eu falei aqui, tanto esses sintomas físicos quanto esses sintomas psicológicos, comportamentais, vai variar. A mulher fala assim, mas eu tenho todos esses. Assim, nossa senhora, hein? Pode jogar na Mega Sena, foi premiada. Porque umas podem falar... Azar dela, né? Azar delas. Outras falam assim, eu tive queda de cabelo, mas não tive problema de memória. Eu já tive problema de esquecimento, mas aumentei de peso. Então, esses sintomas pode ou não aparecer, cada organismo tem mais propenso. Então, o que eu quero dizer? É fundamental que a gente tenha em mente que outras pessoas não são mesmo que a gente. Então, o importante é a gente identificar isso. De novo, é diferente quando você tem um outro fator psicológico independente da menopausa. Às vezes a pessoa não está na menopausa e na menopausa exacerbou, piorou. Aí sim, tem que ser abordado mesmo. Que poderia ser uma coisa levou a outra. Exatamente, né? Uma coisa levando a outra. 11h56. Ô, doutor, e como aliviar aí esses sintomas da menopausa? Tem como, doutor? Existe aí um tratamento, um acompanhamento médico para aliviar aí, então, esses sintomas? Olha bem, gostei quando você falou, primeiramente, a palavra aliviar. Porque o alívio dos sintomas, nós estamos falando teoricamente, nós não estamos falando de uma doença, certo? Não é uma doença. Então o tratamento, a gente pode até usar esse termo tratamento, mas eu prefiro mesmo para o primeiro tema que você falou, o alívio desses sintomas. Por quê? Ele pode parecer muito assustador no início, mas o que é que eu tenho que dizer? Por exemplo, tem que fazer reposição hormonal? Cada pessoa vai ver se não, por isso que o médico tem que ver isso. Por exemplo, a mulher que tem casos de câncer de mama na família, ela não pode ficar tomando qualquer hormônio, não. Ela tem trombose, que é um outro tema que nós vamos falar daqui uns dias, de veia, circulação, também tem que saber. Então, cada um pode tomar um hormônio ou não, depende. Hoje tem uma variedade. Então, se você fizer o tratamento hormonal, muito desses sintomas já vai embora. Entendeu? Então, se você tem ansiedade muito grande, antes de você ficar enchendo aí com esse remedinho, com as gotinhas que muita gente gosta, às vezes vamos fazer um exercício, um pilates, um yoga, vamos começar a caminhar, vamos começar a descarregar energia. Tem que mandar esse estresse para bem longe, não pode simplesmente tentar. Mais do que nunca, hidratar, as atividades físicas que a gente sempre fala para todas as outras doenças. Tem outros estágios, melhor dizendo, tem que fazer. Muitas vezes eu conheço mulher que falou, doutor Fábio, eu comecei a fazer hidroginástica. Como é que melhorou meu estresse, aquela ansiedade que estava na menopausa? E é tanto que agora eu nunca mais parei. Comecei a fazer isso quando eu estava na menopausa e gostei tanto disso que muitas mulheres aproveitam essa fase, JB. João Batista, eles aproveitam essa fase justamente para começar a mudar o estilo de vida. E graças a isso, olha bem, eles aproveitam a menopausa para ter uma nova fase e às vezes mais saudável do que antes da menopausa. Eu conheço mulheres que ficaram mais saudáveis pós-menopausa do que antes. Fumava, parou de fumar, às vezes bebia, diminuiu, começou a fazer exercício. Perdeu peso. Exatamente. Então, olha bem, vamos fazer exercício físico. O sono é muito reparador, ainda mais nessa fase. Muitas vezes as pessoas precisam de tomar vitaminas, dar uma olhadinha na osteoporose e fazer aquela densitometria óssea para ver como é que está cálcio, se precisa de reposição de vitamina D, principalmente, né? Alimentação e, muito importante, não podemos esquecer das suas consultas ginecológicas. Por que eu estou dizendo isso? Que tem mulheres que durante a fase reprodutiva tá lá, sempre no ginecologista, antes da menopausa, né? Desde que formou lá como moça, como se diz, até a menopausa, indo. Aí, quando entra na menopausa, fala assim, agora eu não tô menstruando mais, eu não preciso mais de ginecologista. Esquece o médico. Esquece do ginecologista, esquece do médico. E aí que é o perigo, porque muitas doenças vão aparecer nessas fases. Verdade. Né? Então, muitas vezes, muitas vaginoses, e sem falar das próprias, a consulta ginecológica, mesmo não sentindo nada, ótimo, vai lá.
E se você está tendo algum distúrbio, que seja um distúrbio mesmo fácil de consertar, de ser abordado, vai lá. Então é uma época em que a vigilância da saúde vai aumentar. E vou repetir, hoje nós temos até uma vitamina chamada vitamina K2. Essa vitamina K2 ela é muito interessante, porque ela evita o enrijecimento das artérias e ela melhora os ossos. E a mulher pós-menopausa, por causa da queda de hormônios, elas ficam os ossos mais fracos, é tanto que tem osteoporose. Mas uma coisa interessante, a mulher com esse hormônio, ele protege ela, até para ela ter uma gravidez saudável e reproduzir. Depois da menopausa, esses hormônios caem, a mulher fica mais propensa a ter um infarto e a ter um AVC. Olha que interessante. E a vitamina K2, ela não estou fazendo propaganda de remédio aqui não, nós só estamos falando sobre isso. Então a vitamina K2, procura saber do seu médico, ela vai melhorar os ossos e vai deixar as artérias mais flácidas, evitando delas o quê? Obstruírem com colesterol e ter um infarto. Então é muito interessante que você atente a isso. Eu acho que uma das maiores coisas que a mulher, se quem está me ouvindo hoje falou assim, peraí, doutor Fábio falou que a mulher pós-menopausa tem mais chance de infarto, de AVC? Tem. Então o mais importante é de tomar cuidado. Ótimo, algumas nunca tinha ido cardiologista, vai agora, mas não é de medo não, é de precaução, é de esclarecimento. Isso aí, doutor. Mais alguma coisa a acrescentar, doutor, com relação a esse assunto? Não, graças a Deus, eu acho que a gente fez uma abordagem boa, você me ajuda muito nesse bate-papo. Eu só quero mais uma vez fortalecer e reforçar, porque o telefone lá do CADIT, do 3331-6033, não está funcionando mais, nós cortamos, e agora é o 999328176. Esse já estava lá, mas na dúvida é só você ir lá no Google lá, escreve lá, doutor Fábio Manhuaçu, vai aparecer os telefones direitinho. Tá? Muito bem. Eu estou muito feliz, mais uma vez a gente está aqui nesse bate-papo maravilhoso. Vocês vão lá nas redes sociais, podem interagir, nós estamos respondendo todas as dúvidas que estão mandando pelas redes sociais. E se Deus quiser, na próxima quarta nós estamos aí, até que breve a gente consiga colocar esse programa mais dias aí, porque é um prazer muito grande estar aqui ao lado desse grande comunicador e esse grande amigo que é o J. Batista. Muito bem, doutor. Obrigado então mais uma vez pela participação. Quarta-feira de novo, se Deus quiser. Com a bênção de Deus. Com mais um assunto com o doutor Fábio aqui no nosso quadro Conversando a Gente Se Entende.